Eu recebo agora aqui no estúdio a desembargadora Shirley Fenzi Bertão, coordenadora adjunta do Sejusc Povos e Comunidades Tradicionais. Tudo bem, desembargadora? Tudo bem, e você? Tudo jóia, obrigado pela presença. Eu que agradeço. A instalação desse novo Sejusc é um marco para a justiça brasileira? Eu acredito que sim. Existem projetos em estados que têm uma população indígena bastante relevante, Amazonas, Roraima, mas nenhuma estrutura como a nossa, que foi recém-criada pela terceira vice-presidência, né, inclusive pela gestão da desembargadora Ana Paula Cacheta. Eu acredito que esse Sejusc ele pode ajudar e muito essas populações, não só indígenas, como as demais tradicionais, quilombolas, ribeirinhos. Valorizar essa população é muito importante, né, desembargadora? Extremamente importante, até porque nós temos uma dívida histórica, né, com essas pessoas, né, essas pessoas que são os povos originários, né, que não são olhados, ficam muito aquém do acesso à justiça. E como é que vai ser esse trabalho do Sejusc, desse novo Sejusc? Vai atender de que forma, o que vai olhar, o que vai oferecer para essa população? Então, nós temos uma diferença entre a competência da Justiça Estadual e a Justiça Federal. A Justiça Federal, ela cuida, na parte dos indígenas e mesmo dos quilombolas, da questão coletiva, demarcação de terras, problemas culturais, de uma maneira coletiva. A Justiça Estadual, ela trabalha no indivíduo que pertence a essas comunidades. Então, por exemplo, questões de infância e juventude, questões civis, tipo união estável, previdência, questões criminais, né, porque envolvem indígenas, todas essas questões são trabalhadas pela Justiça Estadual. Como que a gente pode atuar nessa questão? Nós vamos lá, identificamos o problema, nós temos uma justiça itinerante que vai começar a chegar nessas comunidades. Nós já temos experiências aqui em projeto piloto, né, que foi feito em Águas Formosas por um juiz que até recebeu um prêmio por conta disso, Matheus. E aí a gente está querendo expandir para todo o estado, todas as comarcas em que possuem esse tipo de população. É seguir aquele exemplo? Começando por aí, né? A gente já, inclusive, ele ganhou um prêmio não só por documentos, união estável, mas questão do acesso ao processo eleitoral. Ele fez um projeto muito interessante, tive a oportunidade de ir, quando houve a parametrização das urnas. Então, os machacalis têm uma língua própria, né? Lá em Águas Formosas, Água Boa, nós temos várias etnias aqui no Brasil, nós temos mais de 300. Em Minas Gerais, 20. Então, nós temos, assim, que dar acesso à cidadania a essa população que não fala o português. E isso tornava, muitas vezes, a participação no processo eleitoral dessas pessoas muito difícil, anulavam votos, e tem até um exemplo que o Matheus Miranda, né, ele cita que eles tinham direito, eles estavam com um vereador concorrendo, indígena, né, concorrendo à eleição lá em Águas Formosas, ele não foi eleito por 7 votos, e teve 17 votos nulos, porque a população não conseguia entender como é que funcionava a urna. Aí a gente teve lá, nesse projeto que iniciou-se com o Matheus, a parte da identificação, da união estável, enfim, parametrizando as urnas com figuras que eles mesmos desenharam. Animais, né? E aí tinha o candidato animais grandes, animais pequenos, enfim, e eles começaram a aprender como usa a urna. Na verdade, esse trabalho com quilombolas e ribeirinhos é feito há muitos anos, né, pela Justiça, né, por meio dos magistrados, como a gente está dizendo aqui do Dr. Matheus, magistradas nessas cidades onde existem essas comunidades tradicionais. Esse mecanismo agora, o Sejusc, o novo Sejusc, é um mecanismo de facilitação, então? Exatamente. Nós centralizamos aqui no tribunal, né, com esse Sejusc, as propostas, os projetos. E o que a gente pode fazer? Dar apoio. Agora, é importante dizer que a gente tem que ter uma escutativa, não impor nossas, vamos dizer assim, nossas
necessidades ou achando do que eles precisam, né, para dizer que não, nós vamos fazer isso para aquela aldeia, para aquela população, para aquela comunidade. Nós precisamos ir até lá, ouvi-los e ver quais as necessidades que eles nos trazem. Porque a gente não tem mais esse processo de tutela do indígena. Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso para a gente não colonizar novamente. Para atendê-los e não mudá-los, né? Exatamente. Nós não precisamos mais colonizar, né? Nós estamos em outra esfera de mentalidade, assim espero, né? Imagino, então, que para esse trabalho vai ser muito importante o contato de vocês da Justiça com antropólogos, historiadores, isso vai ser fundamental. Fundamental. Nós temos, então, um desafio, né, porque nós não temos, dentro da estrutura do judiciário, nós não temos esses profissionais, a gente tem ideias, né, que possam ser feitas, termos de cooperação com universidades, enfim, a gente pode trabalhar essa deficiência de uma forma que a gente consiga atender e verificar o que melhor possa ser útil, né, para essas populações. Esse é um ponto importante, porque só eles sabem exatamente o que eles estão precisando, né? Exatamente, é isso que eu falo da escuta ativa, né? Eu fiz um curso de formação recentemente, que foi até promovido pela EGEF, com apoio da terceira vice, que é sensibilizar a gente, né? Eu digo para você com toda sinceridade, eu não tinha ideia do que a gente precisa trabalhar na gente mesmo para poder enxergar o outro na sua cultura. Porque a gente tem a tendência de achar que a nossa é melhor. Então, por que é melhor? Porque eles são os selvagens. Então, eu acho que a gente tem que aprender isso. E a formação do magistrado, das pessoas em geral, para entender, né, como é que é. São 20 etnias dentro de nosso estado, 20, cada uma com uma dinâmica, seja da idade, por exemplo, a gente vê na infância e juventude, nós temos a idade, assim, até 16 anos é menor, né, acima de 16 é semi-incapaz, na nossa legislação estatal. Só que para cada etnia tem um tipo de passagem, um ritual de passagem. Às vezes a indígena tendo relações sexuais com 14 anos é normal, para nós é estupro. Então tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser educado. Nós temos que ter um outro olhar, né? Tem que se entender o universo, né? O universo do outro diferente do nosso. Daí que a senhora fala da importância da formação dos magistrados e magistradas para lidar com isso, inclusive com a justiça itinerante, né? Exatamente. Primeiro, nós temos que ter essa formação para ir lá já com o olhar preparado. Porque se a gente chega com o olhar já de preconceito, é difícil você ter essa escuta ativa. Você vai sair de lá criticando, entendeu? Então, nós temos que ter essa ideia, né, e mudança de chavinha, né, para a gente poder realmente ter essa escuta ativa, né? Ativa e saber as necessidades deles, para ver se a gente pode ajudar nesse acesso à justiça. E como que poderia ser feito isso, por exemplo, os magistrados, juízes, juízas que estão nessas regiões fazerem algum curso específico? Essa é a ideia. Eu estou acabando de fazer um curso, nós temos 33 magistrados nesse curso, que até foi idealizado, tem um antropólogo que participou, é um EAD. Somente para entender as demandas. Entender as demandas. Então, esses 33 magistrados, eles foram capacitados nesse curso inicial para ir lá e entender. Antes de chegar lá, eu tenho uma tribo, não é tribo, que a gente não pode falar, não é tribo, aí tem que falar, é aldeia, é povoado, é comunidade, é povo. Então aí já sabe, para não chegar lá e falar, ô índio, não é índio, é indígena. Tudo isso é educação. E a gente não tem essa educação. Eu aprendi agora, eu não sabia. E olha que eu trabalhei na área ambiental por muitos anos. Eu sou de origem do Ministério Público, vim para o tribunal pelo 5º Constitucional. Trabalhei mais de 20 anos só na área ambiental.
Só que eu não tive contato com indígena. E eu fiquei assim, como é que eu pude ser tão ignorante? Não, mas aí que o ponto interessante é isso. Ter humildade para entender isso também, reconhecer, né? Exatamente. A maioria, nós fizemos uma enquete no início do curso. Como que se identifica um indígena? Ninguém sabia direito. Hoje é autodeclaração. A pessoa vai dizer, eu sou indígena. E aí, como é que vai confirmar isso? Ele quer ser indígena só para ter benefícios dos indígenas? Então, não, tem a pessoa que fala, então qual etnia que você pertence? Qual grupo? O indígena não é um indígena isolado, ele tem que estar pertencendo. Aliás, comunidade indígena é coletivo. Eles não existem por si só. Olha um exemplo interessante. Nós fomos lá em Água Boa visitar e, por uma situação diferente, os indígenas estavam passando frio. Tinha uma friaca naquele momento. E eu me lembro que eu fui lá na aldeia e um dos casais falou assim, eu estou passando frio, né? Teve um representante da FUNAI conosco e traduziu. Ela quer cobertor, eles querem cobertor. Aí eu cheguei para o Matheus, eu falei, Matheus, vamos arrumar uns cobertores para eles, né? Não, doutora, tem que ser 2.000 cobertor. Não pode ser para uma aldeia só. Não pode ser para uma aldeia e não pode ser para parte de uma... Sim, tem que ser para todos. 2.000 cobertores. Eu falei, eu cheguei aqui, fiz uma arrecadação e conseguimos os 2.000 cobertores. Sensibilizei os colegas aqui no tribunal, os desembargadores, arrecadamos dinheiro, dei dinheiro lá para o Matheus e o Matheus conseguiu comprar os cobertores. Então, esse senso de coletivo é muito deles, que a gente devia aprender, né? Está sediado na comarca de Belo Horizonte o novo Sejusc, né? Ele vai ter competência em todo o estado de Minas Gerais para fazer essa questão de conciliação e mediação processual e pré-processual. Como é que vai ser o mecanismo para funcionar tudo isso? Então, eu tenho que respeitar o juiz natural, né? Eu sou desembargadora aqui no tribunal, tenho a atuação no estado todo, porém, eu preciso que o juiz da comarca me solicite. Né, solicite algum apoio, tal, porque senão ele pode fazer o projeto dele lá, tem o Sejusc local e ninguém vai invadir o Sejusc local. Mas se precisar da nossa ajuda, com toda boa vontade a gente está lá. Desembargadora, muito obrigado pela entrevista, foi ótima a conversa. Obrigada, eu que agradeço e tomara que a gente consiga expandir e informar as pessoas dessa necessidade, né, de estar olhando para essa população. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.